Oi, pessoal, Carol, editora do podcast aqui. Se você acompanha a gente no Instagram e viu o nosso calendário de final de ano, você deve estar sentindo falta do nosso episódio em vídeo, que era pra ter saído nessa segunda-feira. Porém, tivemos uns problemas técnicos. É fim de ano, né, galera? Vamos que vamos. Quem fez, só que mais ou menos. Ainda estamos fazendo aqui. E a gente vai soltar ele na segunda-feira, dia 29, pra vocês, tá? Então, essa semana, a gente tá soltando mais 2 episódios que estavam lá na nossa plataforma paga, no Apoia-se. Inclusive, se você ainda não é um Muser apoiador, dá uma olhada aqui no link da descrição, vê se te interessa. Apoiando o nosso podcast, você tem mais 2 histórias por semana, além das 3 que já saem aqui no Spotify normalmente, tá? Então, essa semana a gente vai ter 2 histórias do apoio liberadas aqui pra vocês no Spotify. E segunda-feira a gente vem com o último episódio em vídeo que as meninas Akela e a Mari gravaram. Beleza? Beijos, boas festas, Feliz Natal e tudo mais. Oi, Musers! Como é que vocês estão daí? A história de hoje, ela tem alguns gatilhos sobre relacionamento de mãe e filha. Então, prepara aí, porque vai ter uma violência psicológica de um jeito que eu nunca vi. Quem escreveu a história pra gente foi a Elis. É ela quem vive essa história, essa relação complicada com a mãe. Só que ela não conseguiu contar essa história sozinha. Ela contou com a ajuda da amiga Penélope. Bora lá pra história. Mas então, eu conto ou você conta? Mãe de Elis, Dona Aldeide, teve ela há 35 anos atrás. Na época, ela não queria ter filhos, só que ela teve um relacionamento com um cara que ela foi muito apaixonada. E aí, infelizmente, ela viveu aquela história que a gente escutava antigamente. Ah, se você tiver barriga, você prende o cara. Ah, se você engravidar, o cara fica com você pra sempre. Coisas desse tipo. A própria Dona Adeilde contou isso pra filha desde que ela era muito pequena. Eu nunca quis ter filho. Eu só tive você pra ver se eu segurava o fulano de tal. Mas ele foi embora assim mesmo, porque nem pra isso você serviu. Então, a mãe dela falava coisas do tipo. E além de ter falas ofensivas e violentas, ela também negligenciava um pouco a filha. Como? Por exemplo, se ela tivesse que pagar uma conta em casa ou comprar uma coisa para ela, uma roupa, ir numa festa, ela priorizava os interesses dela pessoais. Então, ela morava numa casa que ela não pagava aluguel, mas as contas de luz, né, as coisinhas ali pra Elis, desde criancinha, sei lá, um mucilon, um Danone, uma bolacha, uns negocinhos ali que criança gosta, né? Pelo menos as crianças dos anos 90 a gente comia essas coisas. Nunca tinha. E quando tinha, a Dona Deude fazia questão de jogar na cara da Elis. Reclamar, falar que ela dava muita despesa, muito trabalho, o quanto que a vida dela era diferente antes dela ter a filha. E isso, gente, desde que a Elis se entende por gente. A vida foi passando, elas foram vivendo essa relação e nunca teve ninguém da família próximo para intervir. Sabe aquelas histórias que a gente vê, tipo, uma tia que cuida, alguém que faz uma outra coisa, e aí você tem ali um lugar de afeto? Infelizmente, com a nossa musa Elis, isso não aconteceu. Ela viveu os primeiros anos da vida somente ali com a dinâmica de relação com a mãe. Então ela nem sofria, porque ela não entendia que aquilo não era legal, que aquilo fazia mal para ela. Ela era muito pequenininha. Conforme ela foi crescendo, entrou na adolescência, ela fez amizade com uma menina na escola. E aí ela passou a estar na casa dessa amiga, com os pais dessa amiga, então ela queria sempre estar na casa dessa amiguinha. O que Dona Adeilde achou maravilhoso. Porque, gente, uma das negligências que a Dona Adeilde cometia era deixar a Elis em casa sozinha. Teve uma vez que ela saiu à noite para ir para um forró e deixou a Elis em casa até o outro dia, 5 horas da tarde, com fome. A Elis contou aqui que ela pediu para a vizinha um miojo e ela comeu. Porque ela era pequena, então ela não tinha muita essa noção se podia, se não podia. E aí a vizinha viu a Dona Adeilde chegando, chamou ela para, né, dar um salve ali, falar, Então, a Elis veio aqui, pediu tal coisa, não sei o que, tá tudo bem, vocês estão precisando de alguma coisa. A vizinha nem foi, tipo, caguetar nada, sabe? Ela só foi realmente dar uma atenção, porque ela achou estranho, né?
Dona Deilde falou, Não, não, imagina, essa menina é assim mesmo, mal educada, ela já tinha comido, por isso que ela fez isso. Quando for assim, não é pra você dar, porque eu sou a mãe dela, eu que educo ela e tal, então na próxima vez, não faça isso e tal, tal, tal. então a vizinha, gente, que poderia ser uma pessoa que desse uma olhadinha ali na Elise, no que estava acontecendo, ficou, né, provavelmente, na visão da Elise, e eu concordo, de fora, ficou meio sem graça, do tipo assim, sentiu que desrespeitou a vizinha, né, sentiu que fez alguma coisa de errado. Então, nunca mais ela tentou se aproximar da Elise e da mãe dela. E quando Dona Deilde entrou em casa, o pau quebrou. Ela bateu na Elise. Falou pra ela que ela ia ficar mais algum dia sem comer. Ela fazia coisas terríveis, de tipo deixar ela de castigo. Ou quando cortavam a luz, né, a energia elétrica, ela falava que só ia ligar de novo depois que ela limpasse a casa inteira. E morava só as duas, mas era uma casa com sala, quarto, banheiro e cozinha. E aí, quando a mãe dela tava com estresse, assim, ou às vezes dor de cabeça, que eles contou que a mãe dela tinha períodos de enxaqueca. Ela falava, Vai, sai daqui, dorme lá na sala e não acende a luz, não faz barulho, não faz nada. a Elis não podia tomar banho quando a mãe dela tinha crise de enxaqueca, por conta do barulho. Então, entendem por que que quando ela começou a frequentar a casa dessa amiguinha, a mãe dela meio que não ligou muito e ela, assim, né, correu um risco, porque que bom que essa amiga e a família acolhiam ela, cuidavam dela, faziam ela se sentir bem, né? Deixaram na vida da nossa musa boas memórias. Por quê? Em casa, o que ela tinha era maus tratos, passava necessidade e era muito negligenciada. Nessa época que ela começou a andar com essa amiguinha, quem passou aí na reunião escolar da nossa Elis era a mãe da amiga, a dona Deilde. Agradecia a Deus, não estava nem aí. Ela não se importava. Datas comemorativas, tipo Natal, ela também passava na casa da amiga. Dia das Mães, ela lembra que teve um dia que todas as crianças se reuniram, ia ter aquela apresentação no pátio, fizeram um cartão e foram cantar uma música da Marisa Monte para as mães. Quando estava terminando, a Elis viu a dona Deilde entrar. E ela começou a chorar, 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 chorar muito, porque ela ficou muito emocionada de ver a mãe dela ali, pela primeira vez durante a apresentação dela. Porque, gente, a mãe dela nem ia, tá? Ela só recebia o presente em casa, thank you, e já era. Nesse dia, a Elis não lembra por que a mãe dela foi, mas ela lembra que ela ficou muito emocionada. E aí, a professora que não sabia de nada o que estava acontecendo, achou que a Elis estava com vergonha de estar cantando. E aí a professora ficou do lado dela um tempo, né? E depois tirou ela ali da apresentação ali da frente. E ela não conseguiu encerrar a apresentação do Dia das Mães no único dia que a mãe dela foi lá assistir ela. Aí depois, né, a professora foi perguntar o que foi, ela falou que a mãe dela tava lá e que ela tava feliz. E aí a mãe dela fez o quê? Foi na professora, na frente da Elise e ficou. Não, porque ela não presta pra nada, essa menina é assim mesmo, porque ela tem vergonha de tudo. Eu não sei o que vai ser dela quando ela crescer, porque ela só me traz problema, ela só me traz despesa, barará. Todas essas coisas. A professora achou esquisito e chamou a dona Deilde para conversar. Mas não deu em nada, gente. A vida continuou igual, dona Deilde fazendo as coisas dela, se priorizando, negligenciando a filha e quase ninguém pela Elis. O tempo foi passando, ela foi crescendo e ela começou a fazer um cursinho, esses de informática que tinha antigamente. Nesse cursinho, ela fez amizade com uma outra moça. As duas já tinham 18 anos de idade, a Elis e a amiga. Só que diferente dessa primeira amiguinha da escola, essa amiga já era muito pra frente. Mas assim, ó, já tava milhão na vida. Essa é a Penélope, que até hoje é muito amiga da Elis. E o que a Penélope fazia, que estava na correria aí? Programa. Porque a irmã mais velha da Penélope já trabalhava com isso há um tempo. Então, assim que a Penélope começou a criar corpo, peitinho e tal, a irmã dela levou ela pra se arrumar, levava ela pra fazer cabelo em salão, levava ela pra comprar roupas chiques, cara, etc e tal. Fez um site pra ela e ela tava começando com isso. E ela fez amizade com a Elis. E aí, papo vai, papo vem, começou a ir pra casa da Penélope, a Penélope tinha uma coisa, tinha outra, e comprava, ia no McDonald's, não sei o quê. Sabe essas coisas, assim, básicas, que às vezes você tem necessidade de ter, e aí você não tem, e aí você começa a conviver com uma pessoa, bom, vou dar esse exemplo aqui, né? Conviver com uma pessoa que tem uma realidade muito diferente da sua,
só que é uma pessoa generosa, te insere em tudo, divide com você. Então, essa é a Penélope. Só que a realidade da família da Penélope é diferente da Elis. Penélope teve mãe e avó. Então, ela teve afeto, ela teve mais cuidado, né? Enfim, tem lá outros traumas na vida, mas esse não foi um trauma para ela, como é para nossa musa Elis. Então, ela era muito carente também, além das necessidades de coisas, né, materiais e cuidados. Então, ela ia para casa da Penélope e ficava lá com a mãe dela, com a irmã dela, com a avó, e era tudo uma coisa assim, ó, levada na boa. Ninguém se importava porque a irmã dela fazia esse trabalho e elas sempre falaram. Você só pode levar a Penélope quando ela completar 18 anos. Então, era uma coisa que, assim, carreira da família, entendeu? Que aqui eu vou deixar abaixo a história da avó e a história da mãe, porque eu achei incrível e eu quero que a Penélope envie pra gente também. Bom, mas voltando aqui para nossas musas deste episódio. Ela começou, né, a andar ali com elas e tal, e a Elis achou muito interessante. E aí, vamos lá, né? Palavras dela. Ela se sentia acolhida, ela sentia conforto, ela se sentia com espaço para ser quem ela é, do jeito que ela era, valorizada. E aí, a Penélope começou a dar dinheiro para ela, mas era tipo assim, R$100 para ela ir na feira, que é muito, né, que era muito na época. E aí, o que começou a acontecer? Dona Adeude falava, Da onde você arrumou esse dinheiro? De onde você arrumou essas frutas? De onde você foi, não sei o que lá? e aí ele sempre falava a verdade. A Penélope, mãe. A Penélope me deu. A Penélope. E aí, a Elis contava que o pai da Penélope tinha muito dinheiro, pagava uma pensão muito boa pra ela, e por isso ela era generosa e dava um troquinho ali pra Elis. A dona Deilde nem quis saber a procedência, só falou. Vamos. Aceito de bom grado, pode trazer? Só que aí, com o tempo, ela passou a pedir coisas assim. Elis, se a Penélope te der dinheiro hoje, eu quero que você compre uma caixa de leite da Parmalat. Elis, se a Penélope te der dinheiro, eu quero que você reserve um valor aqui que eu quero comprar de mistura. Então a mãe dela começou a pedir. E aí a Penélope chamou a Elis e falou, olha, amiga, Você é uma mulher muito bonita. Você também tem um corpo muito bom. O que você acha de começar a trabalhar também comigo? Eu posso te ajudar, minha irmã pode te ajudar. Só se você se sentir bem. Só se você quiser. Eu te ajudo. a Elis de primeira ficou meio assim. Mas ela não via problema. E aí, gente, ela foi lá, tirou foto, a Penélope ajudou, começaram a divulgar. Ela primeiro foi num trabalho junto com a Penélope e tal. E aí ela começou a participar. Por quê? Para fazer esse tipo de trabalho de uma maneira tão autônoma assim, você tem que ter uma carreira lá fora. Vamos ver. Você tem que ter indicação, né? Você tem que ser uma pessoa muito assim, dentro de um padrão de tipo assim, extremo. Tem que estar com cabelo, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok e tudo muito, 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 muito ok, sabe? Dentro de um padrão estético de revista, essas coisas assim. E a Elisa era uma jovem que tinha um corpo muito bonito, um cabelo bonito, mas que ela não tinha, como eu posso dizer, uma malícia igual a Penélope já tinha já, entendeu? Então a Penélope, ela ia se enfiando, ela ia fazendo amizade, ela ia fazendo coisa, então vamos dizer assim na linguagem de hoje em dia que ela era já uma garota de programa, né? Ou como ela colocou aqui entre parênteses, só pra gente contextualizar, uma puta de luxo. E aí ela falou que ela tá de boa com esse nome, mas que ela sabe que precisa ter esse cuidado. Beijo, musa. E aí ela começou a inserir a Elis foi indo, um pouco mais devagar, porque né, a personalidade dela é diferente da Penélope, ela precisa de mais tempo para ela lidar com as coisas, para ela elaborar o que ela tá fazendo da vida. Então ela começou a fazer alguns trabalhos, outros ela tinha medo. E aí, gente, ela foi engajando e começou. Foi ficando bem, foi passando o tempo e ela já estava fazendo o trabalho há 2 anos, quando a mãe dela chamou ela para uma conversa e disse: Elis, você acha que eu não sei que você deu um jeito na sua vida? Você acha que eu não sei que você agora é mulher da vida? Porque você tem celular caro, você comprou coisa pra dentro de casa, você tá toda hora com dinheiro, eu não preciso pedir pra você, você já paga as coisas, já paga as contas. Gente, a Elis passou a bancar ela e a mãe, com 21 anos de idade. E não é só bancar, pagar as contas. Era comprar coisas que a mãe precisava, era deixar R$500 em cima da mesa, era dar um dinheiro pra ela do nada, sabe assim? Sem necessidade. Mas isso virou uma moeda de troca, mas não de coisa barata, de troca de afeto. Porque desde a primeira vez que a Elis deu um agrado pra mãe dela,
e ela lembra até hoje que foi um pote de hidratação de cabelo da Vela, bem caro, e a mãe dela ficou: Filha, muito obrigada. Eu sabia que um dia tudo que eu fiz por você ia voltar pra mim, porque filho não é pro mundo. Filho é pra cuidar dos pais. E eu só tive você. Ainda bem que você tem essa consciência e agora vai cuidar de mim. e deu um abraço na nossa musa. A Elis não lembra quando a mãe dela tinha dado um abraço nela na vida. Gente, vocês têm noção, na vida. Então, dali pra frente, ela passou a dar coisas pra mãe e a mãe sempre abraçar e beijar e fazer coisas do tipo. A dona Deilde passou a falar bem da Elis para a vizinhança. Ah, essa é minha filha, ela trabalha muito. Nossa, ela trabalha com estética, por isso que ela tá assim sempre bonita. Ela paga pra mim, ela faz não sei o que pra mim, ela que fez. Ela fazia coisa estética, né, a dona Deilde, em clínica, assim, sabe? E falava que a filha que fez, não sei o que. Então ela deu um lugar pra filha de importância que ela nunca tinha dado. E aí, gente, corta pro momento atual. A Elis fez aí outras coisas, ela comprou um apartamento, ela comprou um carro pra ela, um carro pra mãe dela. Então ela tem tudo ali, as coisas dela já acontecendo na vida. Ela guarda dinheiro já faz tempo e tal. Tá começando a investir, né? Tá estudando isso, porque ela conseguiu fazer bastante dinheiro, mas ela gastou muito. E hoje ela tem mais consciência. Só que ela tem dificuldade de arrumar namorado, né? Encontrar uma pessoa pra se relacionar. Ela acredita que ela é uma mulher hétero. Nas experiências que ela teve, ela sempre ficou com homens. Mas homens pouco afetivos, homens distantes, indisponíveis e tal. E aí, na vida, conversando com as pessoas, ela entende que isso tem a ver com o que ela aprendeu com a mãe, né, assim. E a Penélope, essa amigona maravilhosa, que incentivou a nossa musa a escrever pra gente, ela já fez terapia holística, ela já fez várias coisas, ela tá sempre fazendo coisas, ela já tem uma consciência um pouco mais expandida, tanto das escolhas dela, quanto das relações. E aí ela insiste pra nossa Elis fazer uma terapia, fazer alguma coisa e tal. E a Elis tem uns altos e baixos, então tem época que ela fica um pouco mais melancólica, ela não sabe se ela tem depressão, porque ela nunca foi no psiquiatra e tal, mas ela sabe que tudo envolve a mãe dela. Ela tem o apartamento dela, mas a mãe dela foi morar com ela. Tudo que ela faz, ela prioriza a mãe dela. Então, por exemplo, agora, final de ano, ela e a mãe dela vão viajar para um lugar aí muito caro no Brasil, que tem praias e famosos, sabe assim? Então ela realmente tem boas condições, assim, financeiras. Só que ela tem uma relação muito pobre e superficial com a mãe. E a Penélope incentivou ela a escrever pra gente, porque ela é apoiadora, nossa musa querida, e falou que a Elis agora também vai ser, que ela só acompanhava a gente no Spotify, porque ela acha que outras pessoas falando, né? Eu também concordo, às vezes a gente consegue ter uma visão diferente da nossa história, né? Ter uma visão de fora e conseguir medir um pouco mais pra onde a gente tá olhando. E elas escreveram juntas esse episódio pra gente. Penélope, um beijo pra você, que eu achei você incrível, uma amiga sensacional. Uma mulher incrível também com as suas escolhas, enfim. E a Elis falou o seguinte, que elas vão viajar, né? Ela é a mãe dela. E o estopim pra ela ter aceitado escrever aqui pra gente, como uma forma de desabafo, foi que a mãe dela chamou ela na semana passada e disse o seguinte: Filha, eu quero colocar dentes artificiais. Mas é aquela lente nos dentes. E ela foi no lugar, fez um orçamento e falou que achou um lugar, tipo, com um preço muito bom, que deu 27 mil reais. Pra fazer tudo que precisa, porque ela já perdeu 2 dentes de trás. Então, acho que vai tirar os dentes, vai colocar outros dentes, vai fazer parafuso, vai fazer um monte de coisa. E aí, a Elis teve uma crise de choro. Ela ficou muito, muito mal. Porque ela sabe que a mãe dela se aproveita dela. Aí ela colocou assim, ó. Essa sou eu, Elisa, aqui falando. Eu sei que minha mãe se aproveita de mim. Eu sei que ela encontrou uma forma de me manipular através do dinheiro que eu dou pra ela. Mas eu não consigo sair disso. E detalhe, a Penélope não faz mais programa, ela faz outras coisas, ela se engajou em outros trabalhos. A Elis não. A Elis tem outras coisas que ela faz hoje em dia, mas sempre que a mãe dela faz um pedido de coisas que saem um pouco fora, né, do planejamento dela, ela vai lá e faz alguns programas. Então, vocês entenderam? A mãe dela sabe que ela vai fazer programa para dar dinheiro para ela e ela pede mesmo assim, né? Ela traz isso como um pedido tranquilo ali, normal. Pior, coloca como se a Elis devesse para ela, sabendo que ela foi essa mãe
que pouco cuidou da filha, que pouco entregou pra filha. Eu fiquei putaça. Eu aqui escrevi pras meninas, falei, ó, eu vou contar a história e tudo mais, mas vou abrir pra galera no Telegram. Mas, concluindo, ela disse sim pra mãe dela. Ela já pagou a primeira parte desses dentes que a mãe dela vai fazer. Elas vão viajar mesmo assim, né, no final do ano. E a Penélope tá tipo assim... Ó, você sabe minha opinião, mas eu tô do seu lado para o que você quiser fazer. Achei lindo, gente, a amizade das duas aqui. E é isso. Eu vou embora com isso aqui, porque fiquei um pouquinho puta com essa história. E eu quero escutar a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!